Elias orou e por 3 anos e meio não choveu. O que a gente precisa entender sobre esse profeta, sobre a sua fé? Em primeiro lugar, como em Tiago capítulo 5, versos 17 e 18, é muito claro, ele era homem como nós, homem, mulher, né? No sentido de ser humano, como nós, tinha as mesmas paixões que nós, os mesmos sentimentos, a mesma tendência à depressão, enfim, mau humor, enfim, todos esses problemas que nós enfrentamos. Abra o seu coração nesse momento ao Espírito Santo de Deus para que a gente possa entender tão importante tema sobre o exercício da fé. Quando Elias entrou no palácio do rei Acabe, todo o povo de Israel estava adorando outros deuses, e ele pronunciou a sentença que não choveria mais por causa dos pecados do povo de Israel, a não ser sobre a sua palavra. Quando Elias pronunciou essa sentença e ele saiu do palácio, ele teve que exercitar fortemente a sua fé. Por quê? Aquela era uma terra que manava leite e mel, uma terra com paisagens exuberantes, ribeiros de água. Então tudo que Elias via, não é, parecia impossível se cumprir a sentença de não chover numa terra como aquela, uma terra, como eu já disse aqui, como eu já descrevi, né? Então Elias teve que exercitar a sua fé. Mas o que parâmetros Elias usou? Baseado em que ele determinou isso? Deus falou isso diretamente a ele? Não, queridos. Estava revelado já no livro de Deuteronômio que se o povo de Israel pecasse e adorasse outros deuses, que Deus ia cerrar os céus, ou seja, que Deus ia fazer com que não chovesse. E foi em base dessa palavra de Deus que Elias, o profeta, ele determinou a sentença. E como ele tinha um chamado de Deus como profeta para reformar o seu povo, ele podia fazer isso. Mas ele teve que exercitar muito a fé quando ele saiu do palácio e olhou ao seu redor. A fé precisa ser exercitada. Olha um outro exemplo, Daniel capítulo 6, a partir do verso 20. Daniel, quando ele estava para ser lançado na cova dos leões, e a Bíblia diz por que Daniel foi livrado. Não é porque Daniel era excepcional, um marciano, ele era homem como nós já falamos sobre isso, que está em Tiago 5, capítulo 5, 17 e 18. Ele era como nós. Ele tinha que exercitar a fé, ele tinha que exercitar o poder de concentração. Imagina ele diante da cova dos leões, o que ele podia ver eram feras com dentes afiados, o que ele podia ouvir, o bramido dessas feras, né? O esturro dessas feras. E o cheiro de leão, você sabe que, você que já esteve perto de um leão, né, num circo, num zoológico, ele cheira muito mal. Imagina agora o odor que vinha daquela cova. Então os sentidos de Daniel falavam para ele que ele estava morto. Diante daquela cena ali, impossível. Queridos, e é assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se vê. Então, a mesma fé que ele tinha que exercer, nós temos que exercer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele simplesmente crera no seu Deus e por isso foi livrado. Ele zombou dessas aparências. Isso acontece muito com a gente quando nós cremos em algo que Deus confirma que vai fazer, que vai realizar. É muito comum que a nossa fé seja provada, que as aparências, as circunstâncias mostrem que nada aconteceu, ou muitas vezes as coisas até pioram. E é nesse momento que você precisa exercitar a sua fé. Não, eu acreditei. Deus confirmou a minha vitória e eu simplesmente vou crer, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção daquilo que você não vê. Então você não pode pousar os olhos nas dificuldades, nas aparências. Queridos, sem o exercício da fé, esse poder de concentração, infelizmente nós não vamos conseguir nada, porque foi assim que fizeram os homens de Deus no passado, não é? E por que Daniel tinha tal concentração? Ele tinha o hábito de orar pelo menos 3 vezes ao dia, não oração rápida, oração mesmo, né? E ver o invisível e já visualizar o que Deus ia fazer, independente das circunstâncias. Esse é o exercício da fé. É você zombar das aparências que dizem que nada vai acontecer, que dizem que sua fé foi em vão, Deus está apenas testando a sua fé,
Porque fé não é sentimento, não é o que você sente. É a promessa de Deus que está empenhada. Se você creu, se Deus confirmou com você, ou já está escrito, né, principalmente. Então, é a mesma coisa quando você pede perdão pelos seus pecados. Você recebe um documento em cartório que você foi perdoado? Não. Você tem que crer. Simplesmente Deus falou, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e pronto. Você confessou, você se arrependeu, você abandonou, que né, o arrependimento é quando você sente, olha, eu não quero mais. Então você simplesmente tem que crer, você não precisa de documento, uma voz do céu dizendo que você foi perdoado, é tudo pela fé, queridos, e é preciso exercitar a fé. Esse é o segundo ponto cardeal da fé. Não perca os próximos temas, temos mais 2 temas dentro dos pontos cardeais, depois os pontos colaterais, tudo, praticamente tudo sobre fé que Deus já revelou ao seu povo. Um grande abraço.